Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura, nosso bate-papo hoje é sobre leitura. Como já havia comentado, leitura é um ato solitário, mas é um ato solitário que você dialoga com textos escritos. Você não está sozinho na leitura, você dialoga com o texto, que, consequentemente, você dialoga com o autor desse texto. Isso que é o mais interessante, você põe as suas habilidades leitoras, o seu cognitivo, o seu poder interpretativo dentro do texto. Por isso, quanto mais você lê, mais prazeroso é ler. Então, para você que não é leitor assíduo, eu vou falar hoje sobre o conto. Romance é uma coisa longa, quem não tem o hábito de ler se cansa um pouquinho, até que você se fique familiarizado com as personagens, com os tempos, espaço, você é um pouquinho mais lento. Conto é uma única unidade dramática, um conflito só, pouquíssimos personagens, e aí você tem uma narrativa, na verdade, que começou numa tradição oral. Os gregos, os romanos, as parábolas da Bíblia, enfim, as novelas medievais, tudo são contos, relatos curtos. Você que não é leitor assíduo vai poder aproveitar muito bem esse espaço. Você lê rapidamente, vai captar toda a ideia do autor, vai enriquecer, né, com certeza, pela sua leitura, vai dialogar com o autor nessa obra. Muito bem. A partir do momento que houve a imprensa, né, passou a imprimir os textos, aí que a divulgação foi muito maior. E é engraçado que na antiguidade eles tinham medo que o texto escrito as pessoas deixassem de memorizar. Não tinha mais aquela tradição oral do conto, de um para o outro, pai para o filho, para o avô. E aquilo seguia aquela coisa bem interessante oral. Achava que quando descobriu-se a imprensa, começou a imprimir os textos todos, que ia deixar de usar a sua memória. Olhem só. E hoje a gente vê que é tão importante a leitura de qualquer forma. Muito bem. Então, como eu falei, um conflito só, poucos personagens, tempo e espaço, um clímax, né, um momento mais tenso e um desfecho final. Nós temos contos realistas, populares, fantásticos, eróticos, de terror. O mais famoso que é o conto de fadas, que a gente sabe que as pessoas adoram, as crianças também. E eu gostaria de falar muito do nosso principal autor de contos e romances, mas de contos principalmente. Contos psicológicos, realistas, muito interessantes, que é nosso querido Machado de Assis. Muito bem, ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Ele é filho de um pintor de paredes, muito simples, muito humilde, e a mãe era uma portuguesa. Com os padres, ele aprendeu a falar latim. Com um padeiro que ele ajudou e trabalhou, aprendeu a falar francês, tinha noção de francês, e lia muito, à luz de velas, inclusive. Com 15 anos, teve seu primeiro emprego numa tipografia, no jornal, revista da época. Olhem só, uma vida difícil, um mulato que tinha um monte de problema de saúde, inclusive, e é o nosso maior escritor. Em 1881, ele já publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, numa inovação enorme, porque é um morto que conta a história. Né? Se está morto, não poderia, mas é muito interessante. Dom Casmurro, que é o mais famoso dos livros dele. Mas os contos dele são maravilhosos. Você que não leu, precisa conhecê-los. Conto de escola, o enfermeiro, o espelho, a cartomante, enfim, uma relação enorme. Eu gostaria de falar especificamente sobre o conto O Espelho. Ele retrata, numa conversa com 4 amigos, ele relata a situação interior e exterior a que a pessoa está exposta. Na verdade, ele fala que a sua subjetividade está relacionada com o ambiente social. Ou seja, ele fala que o ser humano tem
duas almas. A de dentro para fora e a de fora para dentro. E que muitas vezes a de fora comanda a de dentro. Portanto, você deixa de ser quem você é para ser o que as pessoas veem que você é. É espetacular o conto. Ele tem dois ambientes diferentes, porque ele está ali relatando. E ele, já um senhor de uma certa idade, né, meia idade, mas ele vai contar quando ele tinha 25 anos, como que ele chegou a essa conclusão dessas duas almas. Porque ele tinha recebido um título de alferes, ele tinha que se vestir, né, de alferes para ser quem ele é. Então, dois momentos. Se passa a primeira parte no Rio de Janeiro, no centro, em Santa Teresa, e num sítio a léguas de distante, no isolamento total, quando ele tem 25 anos. E o espelho é uma espécie de personagem que dá esse clique de transformação e ele passa a entender tudo isso. Então, é um conto marcante, porque você começa a entender quão importante é ser você mesmo, né? Embora você tenha interferência da sua sociedade, quanto é importante você deixar que o seu interior seja mais forte do que seja dominado pelo seu eu exterior. E ele brinca que você pode pôr a sua segunda alma num botão de camisa, numa joia, num carro, numa posição social, e ele coloca na vestimenta. Ele só é ele mesmo quando ele está vestido de alferes. Leiam que vocês vão adorar. É muito maravilhoso. E o outro conto que eu gostaria de sugerir para vocês é Clarice Lispector. Ela é bem intimista, ela é muito profunda no que ela fala. E nós temos um conto de carnaval dela que é muito legal, que eu gostaria que vocês lessem também. Essa é a minha sugestão de hoje, espero que vocês tenham gostado e que façam muito boa leitura, porque ler é tudo de bom. Nós aqui do CLAS gostaríamos de convidar você para vir participar das nossas reuniões, que a gente trata disso mesmo, de leitura, de assuntos diversos, mas principalmente de leitura. Sejam muito bem-vindos. Um abraço. Olá, eu vim trazer hoje uma indicação de leitura de um livro que foi, inclusive, recomendado aqui no CLAS, durante as nossas reuniões, que é o Drácula, de Bram Stoker. O Drácula é um livro que tem uma forma narrativa diferente do comum, né, chamado de epistolar, que ele é feito por cartas, telegramas, enfim, das personagens. Isso é um jeito de deixar a gente mais íntimo da leitura, da história, porque é através mesmo da linguagem de cada personagem, né, da sua questão psíquica ali, da visão deles do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós não temos ali no livro diretamente contato com o Drácula, que é o personagem título, né? A gente sabe dele através das pessoas que têm contato com ele. Então, a gente tem uma intimidade com todos os personagens, menos com o principal, que ele vai se formando na nossa cabeça a partir desse retalho aí, né? É um livro do final do século XIX, de 1897. Então, ali, né, dá para fazer muitas leituras dele, assim, leituras do que ele significa para a arte, né, do período histórico, enfim. Eu recomendo porque é uma história que até hoje está aí permeando, né, o inconsciente coletivo de muitas pessoas. Quem gosta de terror, quem gosta de romance. Foi feito filme, série, outros livros sobre ele. Então, é um excelente ponto de partida para a literatura aí mais noturna, mais do mistério. E também para quem já gosta, né, eu acho muito importante chegar a essa obra, que é uma obra icônica. Né? Então, é importante a gente estar sempre em contato com o que é produzido hoje, né, mas também com os clássicos, né, que tudo tem uma comunicação. Né? Eles conversam entre si, porque a arte é assim mesmo, né? Ela vai acontecendo, ela não tem data para começar nem para acabar. Simplesmente acontece. E é isso. Obrigado. Olá a todos. Eu trago aqui uma contribuição de um livro
cujo autor é Hermann Hesse, chamado Lobo da Estepe. Esse livro foi publicado em 1927, na Alemanha. O Hermann Hesse é alemão, né? Importante a gente situar o contexto político que ocorria nessa época, no século XX. 1927, quando da publicação do livro, sucedeu uma série de eventos, como, por exemplo, a Revolução Russa, como, por exemplo, o Tratado de Versalhes, que falava da rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, com o surgimento do fascismo na Itália, em 1922, com Mussolini, e posteriormente o inicial movimento nazista na Alemanha também. Em 1929 houve a quebra da Bolsa de Nova York. Enfim, uma série de eventos ocorreram nessa época, e eu situo apenas para que nós internalizemos o que se passava na cabeça do autor num período pós e ante a muitas modificações. A Segunda Guerra não tinha ocorrido ainda, a Alemanha estava em grande miséria em função da Primeira Guerra, e então Hermann Hesse escreveu O Lobo da Estepe. Eu vou fazer tipo uma mini resenha, tá? E nesse livro ele fala muito da dualidade do ser humano, né? E que nós gostamos de ser ao mesmo tempo profanos e santos, né? Essa seria a dualidade humana, e nós oscilamos entre esses dois personagens, né? Nas suas extremidades, e procurando todo o tempo nos localizar no centro entre essa dualidade, né? Então Hermann Hesse nos diz, ele chama este ser que tenta se localizar entre um e outro extremo como o burguês. E ele diz que o burguês, como estado sempre presente na vida humana, não é outra coisa senão a tentativa de transigência, tentativa de um equilibrado meio termo entre inumeráveis extremos e pares opostos na conduta humana. Ele sugere que nós tomemos, como exemplo, qualquer dessas dualidades, como, por exemplo, o santo e o libertino. E nossa comparação se esclarecerá em seguida. O homem tem a possibilidade de entregar-se por completo ao espiritual, e a tentativa de aproximar-se de Deus, o ideal da santidade. Também tem, por outro lado, a possibilidade de entregar-se completamente à vida dos instintos, aos anseios da carne, e dirigir os seus esforços no sentido de satisfazer os prazeres momentâneos. Um dos caminhos, o da santidade, um dos caminhos conduz à santidade e ao martírio do espírito, a entrega a Deus. O outro caminho conduz à libertinagem, ao martírio da carne e à corrupção. O burguês tentará se equilibrar entre essa dualidade, procurando ficar o máximo possível no meio termo, porque ele teme os extremos. Ele não quer ser santo, mas também não quer ser libertino. Esse personagem, o burguês, nunca se entregará e nem se abandonará à embriaguez ou ao autocontrole. Nunca será mártir e nem nunca consentirá com a sua própria destruição. Mas, ao contrário, seu ideal não é a entrega, mas a conservação do seu eu. Seu esforço não significa nem santidade, nem libertinagem. O absoluto lhe é insuportável. Quer certamente servir a Deus, mas também entregar-se ao êxtase. Quer ser virtuoso, mas quer igualmente passar bem.
e viver comodamente sobre a Terra. Terra, planeta. De forma resumida, ele tenta plantar-se entre os dois extremos. É a terra redundante, numa zona temperada e vantajosa, sem grandes tempestades, sem grandes borrascas, e ele o consegue, ainda que à custa daquela intensidade de vida e de sentimentos que uma existência extremada e sem reservas permite. Para Hesse, viver intensamente só se consegue à custa do eu. Mas o burguês, esse personagem, não aprecia nada tanto quanto o seu eu. À custa da intensidade consegue, pois, a subsistência e a segurança em vez da posse de Deus. Cultiva a tranquilidade da consciência em vez do prazer, a satisfação, em vez da liberdade, a comodidade, em vez de ardores mortais, uma temperatura agradável. O burguês é, pois, uma criatura de impulsos vitais bastante débeis e angustiosos. Teme entregar-se completamente e ele é muito fácil de se governar. Por isso, prestemos atenção para verificar o tanto que isso é contemporâneo, mesmo tendo sido escrito em 1927. Por isso o burguês colocou no lugar do poder a maioria, no lugar da autoridade a lei e no lugar da responsabilidade as eleições. Contudo, vemos que em tempos de governos fortes, os burgueses se veem oprimidos, acuados, mas nunca sucumbem.